Sejam bem-vindos a mais um podcast do canal Oswaldo Potenza e hoje vai ser polêmico, porque vamos ter pontos de vistas diferentes. Eu, no caso aí, acho uma porcaria esse programa que a gente vai analisar hoje. E do outro lado, meu amigo Vini, que gosta, né? E o Guitardo, acho que tá no meio termo, aí tem coisas que ele gosta e outras não. Então vai ser legal, né? Acho que vai ser algo até inédito aí no meu canal, né? Porque geralmente a gente escolhe temas que os três curtem, né? Mas desta vez vai ter discordâncias aqui. Então, para início de conversa aqui, eu vou pedir ajuda pro nosso amigo Wikipedia, né? Que diz aqui o seguinte, ó. Caceta e Planeta é um grupo humorístico brasileiro criado com a fusão das turmas de duas publicações do Rio de Janeiro, a revista Caceta Popular e o tabloide O Planeta Diário, que fazem humor acerca de temas do cotidiano. Em meados dos anos 80, os trabalhos dos dois grupos convergiam em jornais, revistas, discos, shows, livros e filmes, em uma mescla nonsense de Monty Python com a sátira ao cotidiano Saturday Night Live. Uma incorreção política é clássica, os cacetas não poupam em suas gags, diversos grupos. Tem aqui um bagulho extenso aqui, né? Deixa eu ver aqui outra história. Deixa eu ver aqui na TV aqui, né? 88 e 91, música e primeiros trabalhos na televisão. A equipe criativa conjunta assinou contrato com a Rede Globo em 1988, tornando-se responsável pela TV Pirata junto com Luiz Fernando Veríssimo, Patrícia Travassos e outros redatores. Cláudio Paiva deixa o cargo de editor do Planeta para se dedicar ao programa. Bom, aí tá dizendo aqui várias. Quem tiver interesse de mais a fundo aqui, dá uma lida aí, né? Na Wikipedia, não vou ficar lendo tudo aqui, senão vai ficar um bagulho chato pra cacete, né? Então, já vou passar aqui a palavra pro Guitardo, dar as primeiras impressões aí desse belíssimo programa. O que você acha, Guitardo? Você curte pra cacete? O que você tem a dizer aí? Bom, primeiramente eu gostaria de cumprimentar aí os inscritos do Oswaldo aí, dar meu cumprimento e realmente, Oswaldo, na verdade, o Oswaldo também ele é uma pessoa mais da minha geração, né? Deve lembrar que na nossa época passava esse programa na TV logo depois da novela, se não me engano, em um dia específico da semana, acho que terça-feira, quarta, não lembro. Mas era um dia sempre fixo, né? Que nem eles faziam com a Grande Família e outros programas específicos, tipo o Globo Repórter, que sempre passa no mesmo dia depois da novela, né? Eu achava mais ou menos, assim, né? Porque algumas piadas, assim, não tinha muita graça, assim, né? Algumas coisas assim... E eles, desde aquela época, né? O pessoal fala, vocês estão zoando, fazendo piada com política, não pode, que hoje em dia tem muito isso, né? Mas eles já faziam isso, lembra lá? Tinha um cara que colocava uma peruca de Fernando Henrique Cardoso, até colocava apelidinho, né? Fernando, eu não lembro agora, vou inventar agora, tá, pessoal? Fernando Lento Cardoso, sabe? Rubinho Barrichello também era sacaneado pra cacete, um monte de vezes lá, e ninguém, sabe, não tinha esse negócio de, vou processar e tal, né? Óbvio que tem piadas e piadas, né, também, eu sei, né? Tem coisas e coisas que você fala e tem coisas que realmente, dependendo, ultrapassa realmente o limite do suportável, assim. Mas eu lembro também que o interessante era que tinha uma integrante, né, na época no Caceta e Planeta, que inclusive foi interessante que numa entrevista recente aí, acho que no YouTube, não lembro daqui, que perguntaram pra eles, né, acho que foi um inscrito do canal deles que perguntou, quando é que vai voltar a Maria Paula, né? Eles falaram, vai voltar nunca mais. Não sei se deu alguma treta, porque ela casou lá com um cara lá, né? Não sei se esse cara aí, depois ela teve filho e tudo mais. Não sei se esse cara aí encrencou, né? Pra que você vai trabalhar agora que você já tem rabo cheio de gato zoando, só. Agora que você já tem dinheiro pra caramba, vai ficar aí com esses caras. Não sei, eu tô supondo, não sei se foi isso que aconteceu, né? Ou se teve alguma briga entre os integrantes. Infelizmente, o Bussunda, né, morreu, né? Que era inclusive, se não me engano, ele dublou lá um personagem lá em um dos filmes do Shrek, acho que no primeiro filme do Shrek. Mas, infelizmente, eles lançaram filmes também, né? Isso é interessante de lembrar. Um lá, filme fazendo paródia desses filmes brasileiros que ficam falando da época de ditadura militar, né? Que eu nem lembro se A Taça do Mundo é Nossa, qualquer. Depois o Oswaldo, se ele tiver paciência lá, ele coloca a capa do filme aí, mas é um filme falando desse tema, assim, né? Então, teve sua época, né? Só que aí, em resumo, né? Eu vi que começou a cada vez mais Eles pararam, saíram, depois parece que voltou, né? Uma época na Globo, já sem a Maria Paula, depois saiu de novo, e nessa outra saída que eles deram, eles foram pro YouTube, né? Então, realmente,
não era assim que eu ligava e ficava, ficava 3 horas rindo ali, sabe? Não era assim, muito difícil, inclusive ter alguma coisa na TV aberta que eu vejo e fique rindo, assim, né? Bem difícil mesmo, Oswaldo. E você, Vini, fala aí sua experiência em acompanhar esse programa e fala aí quais quadros que você achava engraçado, fala um pouco aí. Então, Cacete Planeta, né? Como naquele tempo a gente não tinha TV paga, então meio que era diário, né? Nós assistia lá, tipo, não tinha como você não assistir, porque nós sempre assistia novela e depois assistia o programa. E eu gostava, assim, tipo, eles faziam as paródias das novelas, daí eles faziam sátira de uns quadros, né? Acho que os mais marcantes talvez era quando tinha a Copa do Mundo e às vezes eles viajavam lá no país da Copa para fazer suas próprias paródias, ou quando não podiam, eles tinham que fingir que estavam lá no outro país, mas eles ficavam satirizando lá tudo, tipo, tinha lá o Bussunda fazendo o Ronaldo, tudo, e a sátira das novelas era bem legal, que às vezes até faziam piada, assim, por exemplo, tinha um caso lá, quando eles fizeram paródia da novela O Clone, né, que lá eles chamavam de Siliclone, que na novela O Clone teve uma vez que a Débora Falabella tinha contraído uma meningite, tiveram que chamar a irmã dela pra atuar como dublê, daí num dos episódios do Cacete do Planeta, daí eles fizeram brincaram com isso, né, daí fizeram com a avó dela fazendo o papel dela, falando assim, que a irmã dela tinha uma prova na faculdade, vestibular da faculdade, daí tiveram que chamar a bisavó pra substituir a outra por causa da meningite lá. Eu achava legal, assim, né? E o que eu posso dizer do programa, tipo, eles eram uma equipe completa, sabe? Tipo, eles trabalhavam juntos, assim, tipo, não pode dizer que, tipo, um era melhor que o outro, não. Todos eles eram uma equipe completa. Daí eu acho que o que fez o programa decair acabou sendo a morte do Bussunda, porque, tipo, eles tentaram seguir, mas perderam uma parte importante deles, né? Tipo, eles eram como uma família. A partir do momento que perdeu este membro, agora eles não sabem mais o que fazer. Eles se perderam, eles tentaram seguir sem ele, né? Tanto que em 2006, né, que foi o ano que ele morreu lá, eles não puderam fazer paródia da eleição, né? Porque ainda não tinham sido eleito quem que ia substituir ele como intérprete do Lula, até que em novembro anunciaram que ia ser o Hubert daí, né? E, tipo, o Hubert praticamente assumiu todos os personagens dele, só que ele não conseguia fazer da mesma forma que o Bussunda fazia, né? Tipo, até porque, em parte, acho que por ele ser gordinho ajudava bastante, né? Mas não conseguiram seguir muito, embora eu ainda acho que as temporadas, os últimos anos de 2008, 2009, 2010 ainda foram bons, mas a perda do Bussunda afetou bastante eles se perderam. No meu caso aí, pra não dizer que eu não achava nada engraçado, acho que o único personagem que ainda tinha alguma graça, na minha opinião, era do Rubens Pé de Chinelo, né? Que eu ainda achava engraçado. Porque realmente esse Rubinho por si só já era engraçado, né? Porque o cara era o típico brasileiro, né? Na minha opinião. O cara que sempre arruma desculpas, né? Por não conseguir ali atingir seus objetivos. O cara sempre vinha, né? Porque o carro quebrou, o pneu furou, não sei o que aconteceu, né? Teve ordens lá da Ferrari para deixar o Schumacher passar, né? E os caras ironizavam bastante, né? Mas o programa em si, puta, eu achava muito sem graça. E aquilo, né? Às vezes a gente não vai com a cara de certas pessoas. E sendo sincero aqui, eu não consigo ir com a cara desses integrantes do Cacete Planeta. Pelo menos eu tenho essa impressão, eu não conheço eles pessoalmente, né? Pode ser que eu esteja totalmente errado, né? Porque às vezes a gente tem uma impressão errada, né? Mas eu tenho a impressão que são caras totalmente arrogantes, né? Que querem dar uma de puta intelectuais, né? Só a gente que sabe fazer comédia, né? Inteligente e tal. E ficou mais evidente isso daí pra mim quando o Pânico começou a dominar ali, né? Porque antes os caras não tinham concorrência nenhuma, né? Porque qualquer coisa que a Globo coloca, né? Principalmente naquela época, né? Que a Globo era rei, né? Antes, né? Do surgimento do YouTube e tal, que aí os caras já começaram a se ferrar mais ainda, né? Mas aí quando o Pânico apareceu, os caras, nossa, né? Aí o Pânico ia querer zoar os caras, né? Entrevistar, os caras querem dar forinha, né? Querendo tirar os caras, mas os caras se fuderam ali, né? Porque aí os caras não aliviavam ali, né? O Pânico, né? Puta, aí os caras querendo dar uma de coisa e os caras ficavam sem graça lá, né? Pô, eu não achava graça nenhuma aquele bagulho lá de Organizações Tabajara. Puta, aquele cara lá querendo, né, de ser o Creyson lá,
fazendo vozinha. Pô, eu não achava graça. Desculpe aí, desculpe o Vini, né? Com todo o respeito, né? Não vai ficar com raiva de mim aí, quem gosta pra caralho, né? Mas essa é a minha impressão. Eu não achava graça nenhuma nesses caras aí. E esse Bussunda era outro cara que também que eu não ia com a cara também, né? Querendo fazer papel lá de Ronaldinho, né? Querendo zoar o Ronaldo, mas na minha visão eu não achava graça nenhuma. Guitarra com você. Tem uma coisa que eu queria salientar. Que depois, hoje, né? Não sei se o pessoal sabe, eles estão no YouTube, né? Eu acho que eu cheguei a dar uma breve comentada. Parece que eles voltaram com o grupo. No Multishow, não sei se o Vini sabe também, porque eu não tenho TV. Eu não tenho TV fechada em casa, né? Parece que eu vi umas sketches também com os personagens personagens não, com o elenco, né? Do Cacete do Planeta, mas não sabia se era assim, interpretando os personagens do Cacete, mas acho que não. Que tinha lá, eles fazendo uma sketch no Multishow também, um troço meio sem graça, assim. Mas na verdade, o meu problema é que eu acho que na TV os caras não sabem fazer uma comédia, assim, porque eu acho que os caras, eles não, como é que eu vou dizer? Eles não conseguem ter originalidade. Só fui começar a achar graça, aí eu acho que até o Oswaldo vai discordar de mim também, com roteiros mais diferentes, mais diferenciados, quando fui na internet os primeiros vídeos, hoje em dia eu já não assisto tanto também, do Porta dos Fundos. Aí eu lembro que até o Felipe Neto, na época, foi a época que ele tava ficando grande, né, de dinheiro, eu digo assim. Aí ele mesmo criou um próprio canal de sketch para concorrer com o Porta dos Fundos, que foi um canal chamado Parafernália, eles concorriam. O Porta dos Fundos eu acho que veio do outro que tem graça, assim, mas na TV aberta, até assim, até o coisa, aquele programa que hoje eu acho que tá decadente, porque tem muito humorista sem graça lá, tem muito cara que não tem muita graça também. Eu vejo mais por causa do Carlos Alberto, quando eu vejo, né, porque eu só vejo pelo YouTube praticamente, não ligo no SBT na quinta-feira pra ver, é aquela Praça é Nossa, né, mas pelo fato também da Praça é Nossa, ela tem um histórico, né, Jair, né, porque por mais que eu ache uma bosta hoje em dia, um monte dos humoristas que vão no banco da praça, eu acredito que pro programa lá, tá lá desde os anos 80, isso dos anos 80 falando, no SBT, né, porque o programa já existia antes, né, com o pai do Carlos Alberto de Nóbrega, mas eu acho que o programa tá lá desde os anos 80, né, até hoje, ininterrupto, o Silvio Santos nunca falava, vai se aposentar, não sei o que lá, o programa deve ter algum apelo popular, né, assim como a merda desculpa o comentário dessa forma, mas eu achava uma porcaria, aquela Zorra Total, que não tinha graça nenhuma, nossa, e depois, porra, né, e continua sem graça do mesmo jeito, só que, apesar de ter mudado, pra mim não vejo graça nenhuma, então, apesar dos pesares, ainda vejo desses programas de humor, assim, na TV, o que eu tenho mais consideração ainda é o Praça é Nossa, até por causa do próprio Carlos Alberto de Nóbrega, né? Que ele parece um cara que batalhou pra cacete e hoje ele tem minha forma de ver, né? Hoje ele tem como é que eu vou dizer assim, uma vida boa, né? O reconhecimento pelo seu trabalho, né? Mas difícil, assim, como eu falei, na TV é difícil achar alguma coisa engraçada aí, Vini, Oswaldo. Vini, já fica a minha pergunta, você chegou a assistir aqueles filmes? Não sei se saiu mais que um, mas acho que teve um lá no bagulho de roubo da taça lá, né? Não teve esse filme? Aí você chegou a ver isso daí, ô Vini? Só o do roubo da taça que eu vi, eu achei esse até bem legal, assim, que tipo, eles estão parodiando lá, falando que o motivo tipo, na verdade, tipo, eles tentam associar, a paródia deles é tentar associar uma coisa com a outra, tipo, não, o motivo do roubo da taça é para eles conseguir, para eles ter os direitos deles, não sei, alguma coisa assim, né? Mas é uma paródia, mas o roubo da taça foi o único assistido, aí depois teve os seus problemas acabaram, mas esse eu não cheguei a assistir, né? Esse daí, eu não sei se ele chegou a ter um apelo maior, né? Porque o roubo da taça acabou, o roubo da taça não, os seus problemas acabaram, acabou sendo o último filme com o Bussunda, né? Foi lançado alguns meses depois da morte dele, né? Então eu não sei se ele teve uma repercussão maior, mas eu não assisti esse daí, só assisti o do Roubo da Taça, até onde eu sei, só foi 2 filmes que eles chegaram a lançar, eu acho que eles aí prosseguiram com a ideia de lançar, né, talvez porque eu não sei se eles acharam que não ia ter como, assim, o Bussunda, não sei, mas só o que eu conheço, assim, só tem esses 2, o Roubo da Taça e esse outro aí né, eu acho que no máximo eles podem ter sido colaborador de qualquer outro tipo de filme, mas sem ser uma ligação direta com o Cacete Planeta. Bom, vou ler aqui outra parte aqui interessante do Wikipedia para a gente comentar aqui. Rede Globo anuncia o fim do programa. Em 26 de novembro de 2010, o grupo anunciou o fim do programa Cacete Planeta, urgente, depois de 18 anos no ar,
na Rede Globo. Em nota, a TV Globo informou que a decisão foi tomada em conjunto entre a direção da emissora e os humoristas, que vão se dedicar a um projeto ainda não definido. O último episódio do programa foi ao ar em 21 de dezembro de 2010. Ainda segundo a nota, a Rede Globo informou que todos os integrantes do grupo humorístico decidiram dar início a projetos pessoais. Já fica a minha pergunta aqui, primeiro para o Vini, depois o Guitardo também comenta. Vocês têm formações, o Vini, você que também acho que acompanhava, né, o programa, sabe por que estava tendo baixa audiência? Ou por que a Globo resolveu terminar? Então, alguns dizem que é porque que o programa já não estava tendo a mesma graça de antes, falam que estava muito repetitivo, então já estava decaindo, né? Não sei, até faz sentido, né? Porque talvez, se parando para pensar, realmente talvez já estava ficando repetitivo, né? E outros falam que porque o politicamente correto estava começando a sair e daí por isso que eles não podiam continuar mais, né? Mas várias informações, mas eu acho que é mais plausível que seja porque as piadas estavam ficando repetitivas já e já não tinha mais, né? Apesar que às vezes você fica pensando assim, tá, beleza, porque esse negócio assim, falar, com a alegação de que piada fosse repetitiva, você vai entender, tá, beleza, mas se é por causa de piada repetitiva, então por que você não cancelou antes, então, por exemplo? Tipo, por exemplo, eu vou citar aqui na minha opinião, a temporada de 2007, por exemplo, para mim foi uma das piores que teve o programa, então eu penso assim, então por que eles não cancelaram naquele tempo e só cancelaram agora, 3 anos depois? Isso é várias conspiração, mas a mais porque falam mais a questão que estava muito repetitivo e, na verdade, para a época a ideia era ter um ano sabático, tipo, eles iam parar em 2010, mas voltariam em 2012, eles até voltaram, só que a versão que eles voltaram em 2012 era muito diferente, assim, praticamente quase que um talk show, né, e acabou não agradando, eu mesmo assisti só uma vez, achei chato e nem quis mais saber, e acabou cancelado de vez, aí foi extinto com poucos meses de exibição. Guitarno? Eu não estava muito mais nessa época também assistindo TV, nessa época de 2010 e tal, 2000 e pouco. E era uma época que a internet já era bem forte em casa, então quase eu não via mais TV. Eu via bastante nos anos 90, né? Bem mais TV, quando eles estavam no auge. E realmente, aí também teve outras coisas que aconteceram, né? Eu também nunca entendi por que saiu fora aquela, aí talvez, não sei se o Vini sabe também, porque aquela Maria Paula, que era a única integrante feminina do grupo, por que ela foi embora, né? Do grupo, né? E eu tô vendo aqui uma coisa que eu não sabia, né? Kátia Maranhão, essa Maria Paula substituiu uma tal de Kátia Maranhão no posto de apresentadora, ou seja, tinha uma outra mulher antes no lugar dela, né? E depois dela, eles não buscaram nenhuma outra integrante feminina, né? Então é algo interessante, né? De verificar como mudou, né? Então acho que muito da essência foi perdendo com isso que o Vini falou, né? Da morte do Bussunda, a Maria Paula vazou também, aí os caras que queriam bater uma dos outros. Eu só queria, né, ver também todo mundo junto, já ficar meio de cara, eu acho. Aí eu teve isso aí, né, que o Vini falou, começou a ficar meio repetitivo, teve essa competição que você falou também, né, Oswaldo, da Rede TV lá, do Pânico, né, e aí eu acho que aí começou a prejudicar também, indiretamente, a audiência deles, né, não sei como é que vocês veem. Eu acho que faz sentido também esse negócio de concorrência, até porque é importante lembrar que quando tava lá na época da extinção do Cacete Planeta, né, eu nem vou chamar de extinção, né, quer dizer, se bem que a extinção do Cacete Planeta urgente, né, porque o de 2012 era Cacete Planeta Vai Fundo, mas aqui também, naquele tempo já tinha o Pânico, né, que tava sempre já no seu auge, né, vamos dizer assim, né, não sei se eu posso dizer auge no meado de 2010, mas também tava começando a ter o CQC, né, então, tipo, a Globo já estava perdendo seu espaço, né? E tinha a Praça é Nossa também, né? Que de certa forma sempre já ia decolando já na época. Então, posso dizer que tipo, no começo lá dos anos 2000, o Cacete Planeta praticamente era único, né? Então, acho que à medida que foi surgindo outros programas, isso acabou desbancando eles. Tipo, como eu disse, a alegação é que eles estavam se repetindo demais. Então, os outros programas meio que estavam se inovando. Então, isso acabou prejudicando também o Cacete Planeta, né? E como eu disse, a questão da morte do Bussunda também já foi uma grande tragédia para eles, que daí que eles foram se perdendo, mas daí, à medida que foram surgindo novos programas, é que daí posso dizer por que eles foram decaindo. Eles estão repetitivos, mas os outros têm coisa nova. Então o pessoal estava investindo mais nos novos programas que estavam surgindo para aquela época. E já fica a minha pergunta para você também, Vini, você que era fã do programa, e quais os personagens que mais te marcaram, assim, que você
lembra que merece estar aqui nesse especial? Bom, os que eu gostava era o Tabajara Futebol Clube, né, que era o Marrentinho Carioca, e o outro que esqueci o nome, né, que daí foi uma pena que depois esse quadro ele precisou ser extinto, né, com a morte do Bussunda, né, muito embora em 2009 ele voltou, só que daí criaram um outro personagem lá, que era um chamado Keilson, que era um jogador aposentado, mas o Tabajara Futebol Clube era o que eu gostava. Algumas vezes da organização Tabajara também eu gostava, o seu Creyson, e também tipo, o que tinha lá dos os super-heróis brasileiros, que eu achava bem legal lá. E tinha também aquele lá do Diários de um Macho, lá, que era o Bussunda e o Cláudio Manuel fazendo, agora esqueci o nome do personagem, né? Tinha o Carlos Massaranduba e o outro, o Wilson Montanho, que era o Bussunda, e o Carlos Massaranduba, o Cláudio Manuel. Acho que esses eram os que eu mais gostava. E também tinha as paródias do Zino da Copa que eles faziam, né? E do Galvão Bueno, que lá eles chamavam de Gavião Bueno. E acho que era esse que eu mais gostava. Bom, então antes de encerrar aqui, eu vou fazer uma pergunta para o Vini, para o Guitardo. Tem mais alguma coisa aí que merece ser citada aqueles programas? Porque eu não, como eu falei, né? Eu não gosto e eu evitava ao máximo de assistir isso daí. Então, tem mais alguma coisa aí que vocês queiram lembrar desse Cacete Planeta? Tem uma informação aqui que aí a gente já fica até mais fácil até de a gente justificar isso aí que o Vini falou das quedas. Tá dizendo o seguinte, ó, que em 2011 o grupo voltou atrás, né, e em 2012 eles anunciaram que o programa ia voltar à programação da Globo, né. Aí a tal da Maria Paula falou que não queria mais, e aí eu não lembrava disso, né, porque, como eu falei, na época eu não via mais TV. E foi substituída pela comediante Mia Mello. Não sei se vocês vão lembrar quem é, mas é uma atriz conhecida que faz filme nacional, né, com aquele ator lá, Fábio Porchat, né? E a Mia Mello entrou no lugar, mas ela nunca foi acreditada como membro, né? Só como parte do programa. E aí depois, e nessa fase de 2012, eles renomearam como o nome de Caceta Planeta Vai Fundo. E só que aí não teve não teve muito futuro, né? Porque segundo eles aqui parou de ter isso que o Vini falou, né? Parou de ter esse negócio lá de paródia de novela. E aí eles começaram a gravar em externa, teve animações e tal, mas começou em 30 de março de 2012, essa última tentativa deles na TV aberta, e foi até dezembro de 2012. Aí agora eu vi uma coisa aqui também, só para encerrar da minha parte. Aquilo que eu falei do Multishow realmente faz sentido. Tá dizendo que em 17 de outubro de 2016, eles começaram um programa lá na Multishow chamado Procurando Cacete Planeta, que misturava melhores momentos do programa com situações ficcionais vividas pelos integrantes e abordagem de pessoas nas ruas, sempre carregadas de autocrítica. E é aquilo, né? E aquilo que eu falei antes, hoje em dia, quem quiser ver, né, pode ver pelo YouTube, só que no YouTube é tudo material inédito, né? Não tem programa assim que eles repostaram, até porque isso aí deve ser direitos autorais da Globo, acredito eu, né? Mas hoje em dia, quem gosta de Cacete Planeta pode ver no YouTube, né? Eu já não sei muito o que dizer do programa, né? Acho que tudo que eu já tinha que falar dele eu já falei, né? Só que foi um programa que eu curti até um certo momento e infelizmente acabou, né? Quer dizer, não sei se vou dizer infelizmente acabou, né? Que acabou decaindo, né? Conforme foi passando os anos. E é isso, né? E se eu não me engano, o Viva tava reprisando isso daí, não tá, Vini? Não sei se você lembra disso daí, ou ficou sabendo. Pois é, eu acho que ele reprisou mais os seus primeiros anos de vida, o Viva, porque no geral eu não vi mais eles reprisando o Cacete Planeta. A única vez que eu vi eles reprisar foi tipo em 2016, que eles reprisaram uma homenagem ao Bussunda aqui. Só que na verdade o que era essa homenagem ao Bussunda era só um programa que eles exibiram lá em 2006, né, que era um compacto dos melhores momentos do Bussunda por causa da morte dele. Daí eles reprisaram só esse especial, que inclusive no YouTube tem ele completo, né, que é só uma esquete de 20 minutos lá com os melhores momentos do Bussunda vivo lá. Daí eles reprisaram isso aí lá no Vivo, né, porque era os 10 anos que tinha morrido, mas depois assim nunca mais passou o Cacete Planeta. Eu acho que eles passaram, os anos mais antigos foi tipo em 2011, né, ou 2010, só que na época eu ainda não tinha TV paga, então eu não cheguei a acompanhar isso. Bom, então é isso daí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seus comentários se você era fã do programa, se quiser relembrar aí os quadros, outras coisas que a gente não citou, ou se você também não gostar, deixe seus comentários, mas educadamente, né? Não vai ficar xingando e tal, porque aqui no meu canal você vai ser ignorado e bloqueado, né?
E já fica até já, né, um off-topic aí, né? Uma babaquice daí. O pessoal às vezes que fica brigando porque um gosta e outro não gosta, né, Vini? A gente vai ficar brigando por causa disso, né? Isso é bobeira já brigar por causa disso. Então é isso daí. Então eu já vou passar aqui a palavra final para o Guitardo fazer um merchan no canal dele e depois o Vini vai fazer um merchan e encerrar esse podcast. E para terminar aqui minha participação, fica meu convite para vocês se inscreverem no meu canal, cliquem no sininho para receber todas as atualizações e até a próxima, Guitardo. É isso aí, pessoal. Muito obrigado aí, mais uma vez, Oswaldo, pela oportunidade aí de estar aqui no seu canal. É sempre gratificante aí estar fazendo esses quadros e recomendo aí, convido vocês para também entrar aí no meu canal. Lá tem bastante material aí também com participação do Vini e do Oswaldo ali em grandes podcasts de vários assuntos voltados ao entretenimento e música e cinema, etc. E vejo vocês aí também no próximo vídeo. Se inscrevam lá no YouTube, /Guitardo Songs. Obrigado, valeu. E se inscrevam no meu canal Getúlio Melo, onde eu posto várias curiosidades e trechos do Chuck. Então, porque você é fã do Chuck, peço que se inscreva no canal e mandem sugestões do que vocês gostariam que eu falasse sobre a franquia. Então é isso daí, pessoal. Falou!